turma, estou de volta depois da live com a Convergência Tricolor. Agora nós vamos conversar com a representante do 100% Bahia, que tem lá como vice-presidente o meu queridíssimo amigo Leonardo Martinez, a quem manda aqui um forte abraço, né? Ele deve estar nos prestigiando. Essa é mais uma live que tem como interesse fazer com que haja uma divulgação dos grupos, dos seus pontos de vista, né, com relação às eleições do Bahia. Infelizmente, as eleições desse ano, com o problema da pandemia e tal, ela tem sido também, a eleição do Bahia será uma eleição atípica. Você não vai participar em nenhum momento assim, de ir a um lugar para votar, você vai fazer tudo isso de casa, do seu escritório, de onde você esteja, que você possa votar online, né? Então, eu estava comentando, inclusive, há pouco com o Marcelo Mendes, Fernando, da Convergência Tricolor, que nem a própria imprensa esportiva, a imprensa esportiva, digamos assim, oficializada, né, os grupos de rádio, televisão, ninguém deu esse espaço que eu estou dando aqui à grande maioria das chapas, né, que tem representado, porque eu acho que é interessante isso. Com certeza. Para que cada um... Eu estou falando só mais um pouquinho, para poder o pessoal ir entrando aí de novo. Então, é preciso... Porque muita gente pensa assim que o conselheiro é aquele cara que está ali para usufruir do clube. Gente, não é nada disso. O conselheiro é o único do clube que não é remunerado. O conselheiro é aquele que gasta para fazer, dar sua dedicação ao Bahia, porque se você sai de sua casa para ir para a Arena Fonte Nova, você está gastando gasolina, no mínimo, né? Então, você acaba tendo despesas para ser conselheiro e não se usufrui de ser conselheiro do clube. Talvez um mimozinho, uma camisa, um ingresso de jogo, que é o mínimo. Não é possível que o cara esteja ali trabalhando pelo clube e não possa ter uma coisinha boba dessa. Ninguém vai se vender por causa de uma camisa, por causa de um ingresso. Existe uma tese aí que eu não concordo, que as pessoas, na verdade, não sabem nem qual é a função de um conselheiro, né? Se bate muito nos conselheiros, grupo do amém, só fazem dizer amém e tal. Não conhece como é que a coisa tramita dentro de um conselho deliberativo de um clube. E outra coisa, porque você é conselheiro e não cobra do futebol. Gente, o conselheiro é para legislar, não é para cobrar de futebol. Isso não é função estatutária de conselheiro, não. Entendeu? Cobrar do futebol. Pode se cobrar, ou melhor, cobrar até se pode, mas não interferir no futebol do clube, que isso é função da diretoria executiva. Bom, mas eu estou aqui com Fernanda Tucci, ela vem representando o grupo 100% Bahia, né? E eu gostaria, Fernanda, de perguntar. Às vezes as pessoas não entendem por que eu faço essa pergunta no início. Outro dia eu fui entrevistar uma médica amiga minha e eu perguntei quem é a doutora fulano de tal. Você está perguntando isso, você não me conhece há 25 anos que eu sou sua médica, assim, mas eu não estou fazendo live para mim, para você, não, sozinho, não, doutora. Estou fazendo para quem está nos assistindo. Então, eu queria que você falasse, por favor, aí, respeitosamente, quem é a Fernanda Tucci e como é o grupo 100% Bahia. Uma espécie de apresentação inicial para que a gente possa se aprofundar nos assuntos do grupo. Boa noite, muito obrigado pela sua participação aqui, viu, Fernanda? Boa noite, Chilé. Queria começar agradecendo aí, primeiramente, saudações tricolores. Queria começar agradecendo a oportunidade, o espaço que você está dando para chapas, para que, exatamente como você falou, que os sócios possam conhecer melhor as propostas, possam saber quem são os candidatos e para que no dia 12 a democracia seja exercida da melhor maneira possível, né? Aproveitando também, em nome de todos os integrantes 100% Bahia, queria lhe parabenizar pela data de hoje, esses 44 anos na comunicação, excelentíssimo trabalho que você vem fazendo. Então, mais uma vez, parabéns, Chilé, pelo dia. Falando um pouquinho do 100% Bahia, né? O 100% Bahia, ele, como a maioria dos grupos, dos maiores grupos, dos grupos mais antigos que a gente tem, ele nasce juntamente com o processo de democratização do tricolor, né? Então, depois de 2013, né, aquele torcedor, aquele sócio, aquele torcedor mais fiel, ele correu para se associar, né? Eu mesmo fui uma. Quando eu vi a notícia que a gente já podia se associar, eu devo ser uma das primeiras lá, corri para me associar, e muitos tricolores fizeram a mesma coisa, né? Era um sonho para muitas pessoas poder participar ativamente, poder ser sócio. Meu avô Fernando Tucci, quer dizer, tio de meu avô, ele foi um dos fundadores do Bahia, né? Tá até naquele livro de história do Bahia. Então eu tenho um histórico de família tricolor, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai. Então eu não tinha como correr disso, né? E é o que acontece mais ou menos com todos nós tricolores, né? Vem de berço.
Então, o Grupo 100% Bahia nasce assim, né? Esses tricolores de berço, doidos e ávidos por fazer parte da vida política do Bahia, se reúnem, amigos, tricolores, né? E integram, criam um grupo de propositivo, né? Para participar da vida política de maneira propositiva. A gente não participou do pleito de 2013, ainda era muito embrionário o nosso grupo, mas em 2014 a gente participou de uma coligação de grupos, né? Os grupos estavam se formando, né? As chapas estavam se formando, não tinha muitos grupos já consolidados, né? Então a gente integrou uma coligação de grupos, né? Alguns outros grupos que existiam na época. E a gente, à época, participou da chapa que fez oposição a Marcelo, né? Então, a gente foi percebendo que logo nos 3 primeiros meses do triênio, a gente percebeu que não se adequava muito àquele grupo. Porque a gente acredita que não dá para fazer oposição sistemática, oposição por oposição, sem levar em consideração o mérito da questão, né? Então, essa é uma marca registrada do nosso grupo. A gente está sempre focado no que é importante para o Bahia. É diferente da política partidária, que você está sempre focado nos interesses do seu partido, né? Eu acredito que a maioria dos grupos políticos do Bahia, eles estão interessados no bem do Bahia, né? Todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Então, a partir desse momento, a gente acaba resolve trilhar caminho sozinho, né? A gente se afasta dessa coligação, né? À época a gente elegeu em 2014 a gente elegeu 4 conselheiros, né? E desde então a gente vem crescendo e se consolidando como grupo, né? Como o Grupo 100% Bahia, né? E nesse triênio, principalmente entre 2014 e 2017, o grupo, além de crescer, de captar novos associados, hoje a gente é cerca de uns 700 pessoas envolvidas, a gente se preocupou muito em informar aos sócios o papel do conselho, o papel da diretoria executiva, né? Então a gente começamos a criar a gente chamou de ciclo de debate, ciclo de palestras. Né? Então, a gente trouxe, à época, a mesa diretora, que era presidida por Henrique Della Torre, então, para falar quais são as atribuições, quais são as limitações do Conselho. Né? A gente trouxe o VP, à época, Pedro Henriques, para falar como é que estava a diretoria executiva. Vitor Ferraz, à época, na diretoria jurídica, trouxe a questão das dívidas do clube, né? Que nessa gestão de Marcelo, o grande desafio foi a gente equacionar as questões de dívida, de pagamento de trabalhista, tributário. Então, a gente trouxe o Vitor para falar sobre isso na época, trouxemos a Vancini, diretor de mercado, e assim, aos poucos, a gente foi informando os sócios e agregando mais pessoas ao 100% Bahia, né? Então, aí acho que a gente já deve estar na 15ª ou 18ª ciclo de palestras, né? Desde então, a gente sempre... Esse ano foi, devido à pandemia, a gente não conseguiu fazer tantos, fizemos algumas online. A gente fez uma muito bacana que foi com Algesi, coordenador da Comissão Eleitoral, com Milton Jordão, presidente da comissão de 2014, e com o gerente de TI, para falar sobre esse voto eletrônico. Né? Então foi muito bacana. A gente tenta trazer o que é que está em voga no momento para poder exatamente a gente informar o nosso associado, né, e ele está por dentro, né, porque a nossa democracia ela ainda é muito recente, né, então a gente não sabe como funciona o clube, ainda a gente não sabe o que é ainda participar da vida política, então a gente tem que estar levando sempre essas informações, né, então eu destaco aqui, no Grupo 100% Bahia, eu destaco algumas pessoas, né, eu tenho... O Grupo 100% Bahia, ele é muito plural, a gente, como a nossa torcida, né? A nossa torcida, ela é muito plural. Então, a gente tem pessoas mais velhas, pessoas mais novas, temos esportistas, né? Eu destaco aqui a Elinei, que a Elinei, ela já foi convocada para a Seleção Brasileira de Futebol, hoje ela se destaca muito bem no tênis, temos o Xuxo também no tênis, a gente tem o pessoal do planejamento, na figura de Fábio, né? Então é um grupo bastante plural, né? Temos Aníbal, temos nosso querido Léo Martinez, vice-presidente da AMA,
E pronto. Dessa forma, eu acho que dá para ter uma visão geral do 100% Bahia. Eu acho que mais aos poucos eu vou falando um pouco das nossas propostas e você consegue mais entender o que é o 100% Bahia. Então, vamos falar das propostas. Então, às vezes um grupo cria muitas propostas assim, Né? e o dia a dia do conselho, assim, a forma do conselho não se consegue realizar muita coisa. Então, às vezes se foca mais em 3, 4 temas, 3, 4 propostas inicialmente. Mas quais são as propostas? Fica à vontade, Fernando, para falar das propostas que o 100% Bahia tem para a próxima legislatura do Conselho Deliberativo. Como eu ia falando dessa pluralidade de pessoas, né? Então a gente procura ouvir todo mundo, procura ouvir os nichos e a gente tem um foco muito grande no planejamento. Desde 2014, quando a gente se preparou para a primeira eleição como chapa, então a gente se propôs a planejar, né? O que é que vamos fazer? Fizemos análise de cenários, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, né? E a gente montou um plano de gestão, né? Que agora fomos ratificados e pensamos algumas propostas. A gente tem atuado em 3 grandes pilares, né? O pilar que eu de primeiro destaco é o que a gente vem chamando de projeto Bahia 2031, que é o ano do nosso centenário. Então, o que é isso? É a gente pensar o Bahia além de um triênio. Né? Como é que eu como torcedor, eu como pessoa da comunicação, eu como sócio, eu como dirigente, eu como ex-jogador de futebol, eu como ex-ídolo, como é que eu vejo o Bahia no ano do centenário? Né? Então, é ter propostas, ter pensamento, ter visão além de um triênio. Né? E não uma coisa que seja pensada por uma pessoa só, por uma gestão só. É botar na mesa para discutir torcida, movimentos, chapas, grupos políticos, e a gente está pensando o que é o Bahia do futuro, como é que eu quero o Bahia no futuro. E nesse primeiro pilar, eu destaco 2 grandes propostas. Né? A primeira proposta é de se a gente ter uma visão vencedora, né? A gente internalizar essa cultura vencedora, especialmente na base, né? Você ter incutido desde cedo que o Bahia é um time vencedor, é um time bicampeão brasileiro, né? Desde os funcionários, desde a menina que serve o cafezinho, a gente tem internalizado essa cultura, né? É uma das propostas que a gente tem. Então a gente podia ter essas empresas de gestão de clima, né, que fazem esse tipo de trabalho, de mobilização, de motivação, de mexer com mentes e motivações, para a gente internalizar essa cultura de vencedor mesmo no nosso clube, nos nossos funcionários, principalmente os atletas. Né? A outra proposta que a gente traz, eu acho que meu colega Marcelo até falou um pouco disso, da convergência, né? A gente formar treinadores e gestores internamente, né? Porque você precisa ter aquele cara que conhece qual é o perfil tático do Bahia. O Bahia é um time que joga assim, então nasceu ali. Então ele não vai chegar em 3 meses, ele é apaixonado por aquilo. Desde cedo ele está no Bahia, né? Ele foi formado ali, então ele não vai passar 3 meses e sair. Né? Conhecer a nossa base, sair, levar jogadores, como a gente já viu no passado, na época das trevas, né? Que a gente passou um período que nossas joias foram todas para o rival, né? Aconteceu isso. Então a gente tem que formar internamente gestores de futebol, né? Para a gente consolidar a democracia, consolidar o futebol. Né? Então essa é uma segunda proposta dentro dessa visão de planejar o Bahia a longo prazo, além do triênio. A outra linha, um outro pilar que a gente vem defendendo, que está no nosso plano de gestão, é o avanço da democracia tricolor e a governança. Né? Então, a gente precisa avançar nas questões de democracia. Como eu falei, a nossa democracia ela é muito, muito, muito recente. Né? São 7 anos. Uhum. Né? Então, a gente está arrumando coisas básicas. Né? A gente não tem noção de coisas básicas. O nosso quadro associativo, ele agora, recente, ele é significativo. Né? Então, a gente pode contar com o recurso do sócio-torcedor agora. Né? Então, você vê clubes como o Inter, que a torcida banca mesmo o time, banca o clube. Né? Então, é muito, muito recente. A gente precisa avançar nessas questões.
né? Então aí eu trago algumas outras propostas. A maioria das nossas propostas é ainda nesse quesito de governança, de avanço da democracia tricolor, né? Então a gente vem trazendo duas propostas de relacionamento com o torcedor, com o sócio, né? O primeiro é a ampliação do bermuda e camiseta. A gente propôs isso para Guilherme, essa ampliação. Né? Com a pandemia, a gente perdeu muitos acesso garantido. Né? Então, a proposta é que Guilherme reeleito, a diretoria executiva reeleita, ela possa direcionar uma maior parte do estádio para esses torcedores, bermuda e camiseta, né? Porque são aqueles torcedores que enchem o estádio, né? Que gritam o tempo todo. E percentualmente é a maioria da nossa torcida, né? A nossa torcida é aquela que tem o menor poder aquisitivo, a gente sabe, né, disso, né? Então a gente está propondo sim essa ampliação do bermuda e camiseta. Uma outra proposta que a gente traz também ligada ao relacionamento com o sócio, com o torcedor, é o sócio pet, né? Hoje o público pet é um público de grande poder aquisitivo, todo mundo sabe, é um público consumidor que consome tudo, né? É roupinha, é acessório, né? É tudo, você acha tudo pro pet como se fosse um filho mesmo, né? As pessoas, hoje, muitos não têm filho, têm pet, né? Então, se sentem, tem essa ligação emocional com o seu pet. Então, por que não você ter o seu pet com a sua carteirinha, né? Talvez, quem sabe, ter um espaço na arena, na Fonte Nova, para o pet. Então, seria uma coisa bacana, né? Que você está valorizando. Diferente, né? Diferente. Você está valorizando esse torcedor que se importa com isso e, ao mesmo tempo, você está aumentando a receita do clube, né? A gente tem o sócio mirim, né? Então, a gente quer propor agora o sócio pet. Uma outra questão que a gente quer propor também nessa área de governança é bem atual, né? A gente está vivendo essa pandemia, tudo online, nossa entrevista aqui é online, então a gente quer regulamentar as nossas reuniões do Conselho de maneira híbrida, né? Para dar uma oportunidade para ter conselheiros em outros estados, valorizando as embaixadas, porque não é porque o torcedor, o sócio está em outra cidade, está em outro estado, em outro país, que ele é menos torcedor, né? Que ele não pode contribuir. Hoje você faz tudo de casa, segurando o celular, então, claro que não vai substituir nunca o tete-a-tete, a conversa, o cafezinho, a troca de informação, né? Política é feito disso também. Então, a gente quer propor que uma regulamentação que a gente crie mecanismos de garantir a presença, né? E não só que o cara acesse e dê lá seu ok, pronto, está participando, está computando como coisa, né? Como fazer, como regulamentar para que essa participação seja efetiva de maneira presencial ou à distância. E ainda na linha de governança, a gente tem uma proposta que eu trago muito destaque, é uma proposta que surgiu do planejamento das ações que nosso associado Léo Martinez faz junto à AMA, né, que é a associação que cuida dos autistas, de amigos dos autistas. E a gente quer propor que o Bahia seja amigo de instituições sociais, que o Bahia coloque a sua estrutura, a estrutura da loja, a estrutura do site, as estruturas das suas redes sociais, para comercializar e apoiar produtos feitos de instituições sociais, né? Então, a loja lá, nada impede que você tenha um nicho, né, de produtos sociais. Por exemplo, a AMA, os pais produzem artesanato para manter a instituição, né? Então, por que não o Bahia associar sua marca a essas causas, né? Então, queremos fortalecer, sim, a causa... Léo está comentando aí, vamos sim fortalecer a causa do PCD, né? E aí o nosso terceiro pilar, que não poderia deixar de ser, é o futebol, né? O futebol é o coração do Bahia, não tem como fugir disso, né? E então a gente traz nesse sentido, basicamente, o que é que a gente vem propondo na questão do futebol. É planejamento, né, com a minimização dos erros. Errar a gente sempre vai, não é ciência exata o futebol, não é como acertar no pagamento de dívidas, na gestão, mas temos que minimizar sim esses erros
E temos que ter mais celeridade no processo de tomada de decisão, né? Não dá para a gente ficar, né? Claro que não é tomar decisão no calor das emoções, não é isso, mas a gente precisa, sim, ter um pouco mais de análise e tomada de decisão rápida, para não chorar pelo leite derramado, vamos dizer assim. Né? Então, a gente tem uma proposta nesse pilar, que é uma proposta de a gente, junto à comissão de futebol do Conselho, a gente fazer um acompanhamento trimestral das ações. Não é ingerência na diretoria executiva, porque isso não é papel do Conselho Deliberativo. É um papel consultivo, de análise e devolutiva, de propostas, né? Então, o Conselho está aí para isso. Está aí para a gente fazer análise, ser uma visão de fora, mas uma visão com o mesmo objetivo e propor. Né? Então, eu acho que a gente, dentro desses 3 pilares, concentra basicamente 7 propostas para esse triênio que vai chegando aí. Fernanda, vamos nos aprofundar um pouquinho sobre o que o Guilherme Belintani falou aqui ontem. Né? Ontem eu fiz uma live com o presidente que realmente repercutiu bastante, porque, embora ele já tivesse comentado em algum lugar, foi a primeira vez que ele fez uma afirmação assim, taxativa mesmo, forte, de que o Bahia precisa mudar o seu direcionamento no futebol do clube. Né? E o argumento dele foi que o clube hoje está organizado. Estou falando de argumentos de Guilherme, não sou eu que estou dizendo aqui que o clube está organizado, estou referindo à entrevista dele, propriamente dita, a fala dele, exatamente. Certo. Que o clube hoje está organizado em todos os outros setores, né? Administrativamente falando, financeiramente falando. Tal. Houve o problema da pandemia que causou um déficit grande, né? No ano de 2020, que ele acha que o clube vai sofrer muito também em 2021. Porque algumas das... É geral, né? Todo mundo... É geral. Algumas das despesas serão aumentadas em 2021, porque se deixou de pagar um pouco mais agora, né? Se diminuiu despesas, com alguns acordos que foram feitos e tal. Então, que tudo isso aí já está organizado. Que o clube precisa agora focar de fato é o futebol. Até porque o futebol é a razão de ser do próprio Bahia. Com certeza. Então, ele falou em mudanças radicais. Ele não usou o termo radical, não. Aí quem está usando sou eu. Mas foi o contexto que ele me fez interpretar e entender dessa forma. Né? Mudanças profundas no departamento de futebol do Bahia. Eu tenho a impressão, não tenho uma convicção, mas tenho a impressão de que Diego Serri vai sobrar. E isso aí, como ele mesmo colocou, porque já sofre um desgaste de alguns anos. Você, quando é gestor de futebol de um clube de massa, você não consegue, 5, 6 anos, reinar absolutamente. Vai ter um momento de desgaste. Né? E o Diego já vem com esse desgaste com a torcida do Bahia há algum tempo. Então, me parece que o Diego não vai permanecer. Vai se ter uma reformulação profunda do elenco e principalmente na base. Tá? O que é que o Grupo 100% Bahia pensa a respeito do futebol atual do clube, por exemplo? Bom, a gente tem um relacionamento muito bom com a diretoria executiva, muito próximo, né? Desde o começo, nós fomos um dos primeiros grupos a declarar apoio a Guilherme Belintani e Vitor Ferraz. Até queria destacar esse momento, que foi a primeira vez que eu me senti parte da política, né? A gente assistiu não diria um debate, uma explanação de propostas entre Pedro Henriques e Guilherme para que a base decidisse quem iria apoiar, né? Quem seria o candidato da situação, né? E eu me senti muito bem, muito confortável, porque eu vi que a gente tinha 2 pessoas muito preparadas para seguir, né? Eu vi que o Bahia estava finalmente no rumo. E desde então a gente segue com um relacionamento muito bom com a diretoria executiva, mas sempre analisando, sempre propondo, né? A gente tem a política de propor no início do ano e ao final do ano a gente cobrar. Olha, isso aqui foi bem, isso aqui não foi, de fazer esse tipo de análise. Né? Então, eu vou entrar no futebol, mas o balanço geral, ele é positivo nesse treino, ele é muito positivo. Né? Eu concordo, sim, que ele passou esses 3 anos focado na parte da governança,
da gestão, né? Os pontos são inúmeros, né? A marca própria é um sucesso de case, a loja virou ponto turístico da cidade, o CT, né? Poucos clubes do país têm um CT como o nosso, né? É um polo atrativo para os jogadores, todo mundo quer vir para o Bahia treinar, né? O equilíbrio financeiro, o salto que a gente deu no nosso orçamento, né? A gente dobrou o orçamento, a consolidação da nossa marca através das ações afirmativas, né? É uma coisa fantástica, né? E tudo isso, né? Mas é o que eu falei um pouquinho atrás. Isso tudo é ciência exata, né? Isso tudo a gente sabendo como fazer, com o gestor competente, com a diretoria competente para fazer isso, a gente se propôs e fez, né? Eu digo a diretoria executiva, né? Equilibramos, né? Isso. Agora, o futebol não é ciência exata, né? Mas o que não pode deixar de haver no futebol é o aprendizado com os erros, né? Você pode errar uma vez no futebol, agora você persistir no erro e cometer esses erros continuamente, aí sim, opa, tem alguma coisa errada. Né? E eu acredito sim que o Bahia, que é a diretoria executiva, ele tem cometido novos erros, né? Vamos dizer assim. Né? Que a gente, às vezes com um pouquinho de atraso, os erros são reparados, mas a gente tem conseguido. Né? Analisando o futebol hoje, né? Eu penso que assim, para a gente ter um time vencedor, vamos falar de time de futebol mesmo, a gente precisa ter 4 pontos, né? Esse time precisa ser bom em 4 pontos. O primeiro é a técnica, tem que ter jogadores tecnicamente qualificados, né? O segundo é a força mental, né? Você precisa ter jogadores com espírito vencedor, né? Como a gente diz, aquele jogador está com confiança, ele tem feito gols, o time está com confiança. Né? O outro ponto que no futebol de hoje a gente exige muito é o físico. Então, nosso futebol hoje é extremamente físico. Se o cara não corre 10 quilômetros por jogo, opa, tem alguma coisa errada, né? A gente percebeu que alguns jogadores que voltam do Covid, eles não rendem a mesma coisa, porque o físico não está preparado ainda, né? E a última coisa é a tática, né? Você pode ter tudo isso, mas se não tiver as peças bem armadas em campo, você não consegue. Né? Então, eu acho que hoje o que falta no Bahia, o que menos falta hoje no time do Bahia é técnica, né? Tendo como se referência os times que a gente tem na Série A. Né? Eu acredito que, tecnicamente, analisando a técnica de maneira isolada, você tem um clube lá, 7º colocado, mais ou menos, né? E isso é parte de um bom planejamento, é parte de um trabalho do DAD, isso é ponto favorável à diretoria executiva. Mas aí você analisa as outras questões, né? A mudança de técnico. O Bahia vinha jogando de uma maneira em 18, 19, daquela maneira reativa, aquele futebol reativo, né? Aí Roger, com a configuração de novos jogadores mais técnicos, tentou mudar para um futebol propositivo, não se acertou. Aí vem Mano, aquele futebol mais de defesa, né? Então a gente ainda está acertando qual é a melhor tática para nosso time, né? A mesma coisa é a parte mental, né? É fato que os clubes, eu acho que todos os clubes hoje do Nordeste sofrem desse problema mental. O síndrome de cachorro vira-lata, né? A gente não está no eixo. Não tem como. A gente precisa virar essa chave de que somos um time vencedor, somos bicampeão brasileiro e tem que virar essa chave uma hora. Que podemos sim ganhar de qualquer time do futebol. A cabeça conta muito. E outra coisa que é visível a todo mundo é que os grupos de corneta mais falam é físico, né? Parece que os jogadores estão mortos em campo, né? Todo time marca a gente em cima, a gente não marca ninguém em cima. Então, isso tudo são coisas que a gente ajusta, né? A parte de planejamento de ter jogadores de boa técnica, de ter um treinador com espírito vencedor, acho que a gente tem. Eu acho que agora é ajuste fino, é o desenrolar aí agora focado mais em futebol, é ajeitar as peças. Por exemplo, Guilherme já em uma reunião, acho que também publicamente, já confessou que teve uma falha no planejamento. O time é muito baixo,
né? Mano já falou sobre isso também, né? Então isso é falha de planejamento, né? De você ter que improvisar Hernando na lateral direita para poder o time crescer, né? Então tudo isso é ajuste e a gente acredita assim que são muitas as frustrações, e isso é culpa dessa diretoria executiva, porque eles nos fizeram acreditar e ter novas expectativas, né? Se você olhar para o período de 2013, quando é que a gente podia estar aqui chateado porque não se classificou para a Libertadores, né? Era impensável, né? Então a nossa expectativa ela foi ajustada para melhor, para mais, né? A gente quer sempre mais e tem que querer realmente, né? Então você perder a Copa do Nordeste 2 vezes da maneira que perdeu é frustrante. Não tem como não tomar porrada, não tem como. É bem frustrante, né? Mas por outro lado a gente está batendo na porta na Sul-Americana, bateu na porta na Copa do Brasil. Hoje temos a chance de quem sabe, dar um primeiro passo para a primeira vez figurar na semifinal de uma competição internacional. Então, isso tudo é conquista, né? Então, eu acho que vamos chegar lá, né? Estamos no processo, estamos no caminho. Fernanda, na segunda live de ontem, o Edgar Júnior, que é do Simplesmente Bahia, que é o grupo, digamos assim, do próprio presidente, que o presidente faz parte, né? Ele fez uma revelação de que talvez o colegiado seja o melhor caminho para a direção do futebol do clube. Eu me lembro que no passado já aconteceu isso. Na época da gestão de Maracajá, e eu estou falando aí de mais de 25 anos atrás, né? Mas eu acho que eu posso falar porque eu vivi isso aí, eu tenho 44 anos nesse meio, pelo menos como suicídio, só para que a gente possa enriquecer a conversa. Maracajá, salvo engano, nomeou Raimundo Deró da Paixão, Fernando Moreira e mais um terceiro nome que eu não me recordo agora que nome foi esse. E a coisa não funcionou muito bem, né? Mas talvez hoje, dias, aliás, em outras épocas, né, nós estamos vivendo uma outra época do que aquela, claro, né, é uma época completamente diferente, talvez hoje até possa funcionar. Qual é a posição do 100% Bahia com relação a isso? Vocês têm alguma ideia formada sobre esse assunto? Se um colegiado seria interessante para tirar o poder de únicas mãos, quer dizer, apenas no caso específico de hoje, sem nenhuma crítica aqui direcionada a ele, mas assim, só para citação mesmo, o Diego Serra decide tudo sozinho praticamente, né? Eu não vejo assim, claro que eles devem discutir, lógico, internamente, mas eu não vejo, não passa isso publicamente que o Guilherme ponha alguma coisa assim nas decisões em terceira, que ele interfira nas decisões a favor ou contra de Diego. Passa-se a impressão de que o Diego tem realmente um poder absoluto, né? E talvez isso não seja interessante, porque uma cabeça só pensando, acredito que o número de erros possa ser maior. Enquanto 3, 4 cabeças pensando, talvez esses erros sejam menores, né? Então, qual é o colegiado técnico? Qual é a opinião, né? Se é que o 100% Bahia já chegou a discutir isso internamente, porque isso é uma coisa que parece que vem sendo discutida há pouco tempo, né? Então, você teria alguma opinião sobre isso? Se você acha que seria interessante um colegiado técnico para dirigir o futebol do clube? Ou você acha que deveria continuar na mesma pegada com uma pessoa, um gestor, Diego ou outra pessoa, não importa? É só uma questão de a gente mostrar como é que a coisa deve se direcionar no futebol do clube. Qual é a opinião de vocês? A gente fez uma assembleia umas 2 semanas atrás e convidou o Guilherme para participar, né, para ele explanar as propostas dele. E ele trouxe essa ideia, né, e a gente viu com muitos bons olhos, né, um colegiado técnico talvez seja assim a solução, né, porque você não personaliza numa figura só, né, e se der errado, aquela figura, né, não vai sair de imediato, você vai ficar trocando de gestor, e fora que é muito trabalho, né? Você agora tem o feminino, você tem a base, então você talvez precise sim descentralizar, ter um colegiado que traga ideias. O próprio Mano é uma figura importantíssima nesse processo, né? Porque o Mano é um técnico de seleção brasileira, né? Tem a carreira incontestável e ele pode integrar também esse colegiado, né? Então, a gente vê com muitos bons olhos, sim.
né? Que você tenha dentro desse colegiado alguém focado mais na base, alguém focado mais no feminino, porque acaba que são funções diferentes. Você prospectar e trabalhar para o futebol masculino profissional é diferente, completamente diferente do para o feminino, completamente diferente para a base. São outros instrumentos, é um outro negócio, né? Então você precisa sim ter esse colegiado técnico, né? Se você concentra só na mão de um, fatalmente alguma coisa vai ficar descoberta, né? Quem faz muita coisa acaba não fazendo nada, né? Então eu acredito sim que talvez essa seja a saída para o futebol do Bahia, para a diretoria de futebol do Bahia. Até ele falou na nossa primeira que diz, não, entra, pode a pessoa sair, a coisa vai continuar rodando, né? Porque todos ali estão cientes, né? Se por acaso a figura do líder, né? Tem que ter um líder, tem que ter uma pessoa que responde, apesar de as decisões serem colegiadas, né? Se essa pessoa sai, aquilo não para, né? É um processo, e eu acredito que isso já esteja acontecendo no Bahia. Eu acredito que já existe assim, essa tomada de decisão colegiada no futebol, né? Porque não é um processo que acontece de uma hora para outra, né? Você tirar um diretor executivo que concentra tudo, que concentra todas as informações, você tirar de uma hora para outra, você fica vendido, né? Você fica sem as informações, você fica sem os contatos, né? Diretoria executiva de futebol é isso, né? Tá falando com o empresário, interlocução, network, contato, né? Então tem que ser um processo de transição, né? Se não está sendo feito, eu espero que seja feito dessa maneira, não simplesmente tirar, porque senão teremos prejuízos. É algo que realmente, pelo menos, precisa ser testado, né? Antes de você, eu conversei com o Marcelo Mendes da Convergência Tricolor, como eu já disse aqui no início, e o futebol evoluiu por demais, se profissionalizou muito, né? E é praticamente impossível que uma pessoa só tome conta. O dia precisaria ter 48 horas ao invés de 24. É verdade. Entendeu? Porque é base, é idade, contratações, dispensas, é muita coisa para ficar nas costas de uma pessoa só. Né? Então, talvez seja interessante realmente se testar. Se não der certo, você volta para um outro profissional. Mas é preciso se encontrar uma saída, né? E hoje a base do Bahia, ela é muito maior do que era na gestão passada, né? Hoje a gente tem organizado as categorias de 13, 14 anos que antes a gente não tinha, né? E isso é uma coisa que a gente vai perceber também, não é a gente cobra o futebol, a nossa base não presta, né? Hoje a nossa base deu 2-1 aí agora no Palmeiras, né? Na semifinal da Copa do Brasil. Então, opa, tem alguma coisa aí já acontecendo, né? Um processo de mudança de cultura, mudança de estrutura, não é só num triênio, né? Não é. Então, por isso que a gente acredita que um triênio só não dá para fazer tudo. A gente precisa, apesar da falta de resultados mais significativos no futebol, a gente precisa dar mais confiança. Né? Claro que não é apoio incondicional, né? Existe a confiança, mas com cobrança, com coerência, mas a gente precisa... É um processo de construção, né? Você acabou de estruturar a categoria de sub-13, né? A base não dá resultado no sub-13. Pô, passou 3 anos, o menino tem 16 anos ainda. Ele ainda não tem como, entendeu? Então, é um processo de construção, né? A gente está construindo tudo no Bahia. Estamos construindo do zero. Eu vou dizer assim, antes de 2013, a gente tem a história, os títulos, os ídolos, mas estruturalmente o Bahia está nascendo em 2013. Então, temos 7 anos de Bahia, de construção de democracia, de organização de patrimônio, né, de credibilidade nacional. Né? O mundo do futebol é outro do tempo que a gente foi campeão. Então, a gente viveu nas trevas mesmo muitos anos. Então, a gente precisa, sim, confiar. Tem que bater, sim, também, quando for necessário, né? Porque Guilherme Belintani, apesar de ser, na nossa análise, excelente presidente, ele não é perfeito, ele não se propôs a isso, então o conselho está aqui para isso, os grupos, as chapas estão exatamente para, ainda vamos fazer esse freio de arrumação e vamos continuar. Mas sim, eu acredito sim que
estamos no caminho certo. Sobre patrimônio, por exemplo, qual é a opinião do 100% Bahia com relação à venda do Fazendão? Não tem outra saída. A gente não tem como manter dois patrimônios desse tamanho, né? Claro que não é a qualquer preço que a gente vai abrir mão de um patrimônio como aquele, mas a gente precisa, sim. No Conselho a gente tem a Comissão de Patrimônio, que trata dessas questões, e a gente tem certeza que a necessidade é urgente de venda desse patrimônio, né? Para se reinvestir no CT Evaristo de Macedo, para pagar dívidas, né? Então, fatalmente investir no futebol. Então, não tem... Hoje, o Fazendão, ele é custo para a gente. Não especificamente agora porque ele está cedido ao governo, né? Mas ele é custo. Então, um patrimônio daquele fechado, eu acredito que tenha já algumas propostas em análises, né? O momento também não é muito bom, né? Esse ano é um ano... De ontem fiz até uma revelação que me surpreendeu. Desculpe interromper. Eu detesto fazer isso, interromper o convidado. Não, mas é só para dar um detalhe, porque foi uma live de ontem, né? O Guilherme disse que ele recebeu, salvo engano, ele falou de 24 horas atrás, 48 horas, tinha recebido, acabado de receber uma proposta que ele achou ele particularmente achou muito interessante, mas que ainda não tinha passado para ninguém. Palavras dele ontem numa live de 18 horas, pelo amor de Deus, não estou querendo botar bala na boca de ninguém. Claro. Que ele recebeu uma proposta que ele não passou adiante ainda, que ele está esperando a eleição para levar a proposta à discussão e apresentar a proposta para as outras pessoas com as quais ele consulta e tal, porque me parece que já há uma liberação do Conselho Deliberativo e da própria Assembleia Geral para a venda do Fazendão, né? Então, ele disse que tem uma proposta nova aí, e que atraiu a ele. Assim, ele, como gestor, uma pessoa experiente nessa área, ele achou a proposta super interessante, né? Então, me parece que é questão de tempo. Se o presidente for reeleito no próximo sábado, eu acredito que até o final do ano, pelo menos ele deixou entender isso, que até o final do ano já teria uma decisão com relação à venda do Fazendão, né? E parece que está se acertando aí que se usa o dinheiro para principalmente diminuir as dívidas trabalhistas, sobretudo, porque tem juros e outras coisas mais. Acho que vai ser usado uma parte para diminuir também a dívida do Profut. A gente paga 1,5 milhão por mês de dívida, né? Dinheiro esse que podia estar indo para patrimônio, para investimento no CT, para o time, né? É muita coisa. Eu acho que a venda do Fazendão seria a grande conquista de gestão da próxima diretoria executiva, né? Eu acho que nos permitiria dar mais esse salto como clube, né? Tanto na parte como clube na parte de gestão, de governança, como também no futebol, né? Porque se você seja lá onde você aporte, você vai estar aportando no futebol, né? Se você aportar para minimizar as dívidas, você está sobrando mais dinheiro para aplicar no futebol. Se você aplicar na ampliação do patrimônio, em ter um CT mais qualificado, ter mais alojamentos, novos campos, você também está investindo no futebol, né? O futebol é o coração, né? Então, eu acho que é o grande desafio aí para a gente dar esse pulo, subir mais um degrau do Fazendão seria fundamental para a gente dar esse novo salto, né? Muito boa, boa notícia a gente ter essa proposta, né? Vamos crer que seja assim adequada, que seja vantajosa. E diminuir, você foi muito feliz agora. Diminuir dívidas é importantíssimo, porque sobra mais dinheiro. Sobra mais dinheiro. Né? É um dinheiro extra que vai entrar com a venda de um patrimônio, né? E aí, se diminuir as dívidas, vai sobrar mais dinheiro mensalmente para esses investimentos, né, que você estava argumentando aí. Então, realmente, eu a princípio era contra, assim, achando que poderia ser usado pela base. Inclusive, foi discurso meu lá na campanha de 2013 ou 2014, que o Fazendão. Mas hoje, 6, 7 anos depois, né, se você for analisar realmente, o futebol está muito caro. Não tem necessidade, não tem... E outra coisa, a própria CBF faz uma desigualdade. A CBF e a Globo, elas colocam um Flamengo e um Corinthians com 180 milhões. Claro que eles devem ganhar mais, mas 180 milhões com o outro que ganha 45, 50.
ela já está determinando a decisão do campeonato. Com Né? certeza. Né? Então, é um campeonato, na verdade, tem dois campeonatos dentro de um só. Aqueles que faturam mais têm mais condições de brigar pelo título, e aqueles que faturam menos de se livrar de um rebaixamento. Quer dizer, é um negócio que me parece um pouco absurdo. É bem absurdo isso, é surreal, e só acontece aqui, né? No Brasil é o único lugar, né? Nos outros, você vê na Premier League, é dividido igual, né? Você vê em outros esportes, a NFL, é tudo igualitário, né? Então, a gente não vai conseguir dar esse salto sem ser criativo, né? Precisamos ser criativos para ampliar o orçamento, né? Então, se a gente tem um patrimônio, o patrimônio não está sendo utilizado, né, não tem o que pensar, né, indiscutível. Acho que não tem, eu acredito, né, que não tem ninguém que seja contra a venda do Fazendão, obviamente, diante de uma boa proposta, né, que a gente não vai abrir mão de um patrimônio tão valioso como aquele, né, por qualquer preço, né. Então, é se avaliar, nisso a gente tem confiança no trabalho da diretoria executiva, porque tem expertise nisso, né, nessa parte de gestão de mercado. Então, a gente fica bem tranquila quanto a isso. A pessoa, se você consegue botar injetar aí 150, 180 milhões, sei lá. O nosso orçamento anual, né? Seria um sonho. Vai se ganhar um ano, né, com uma decisão, então vai ser um negócio principalmente como você destacou no começo, no ano de 2021, que é o ano que a gente vai entrar com saldo negativo. A gente prorrogou as despesas, mas os nossos recebimentos também foram prorrogados, né? Então, a gente precisa, sim, se acontecer em 2021, será um sonho, realmente, mas tem que ser realmente, eu acredito que esteja aí nas propostas da nova diretoria executiva. Eu acho que esse é nosso pulo do gato, realmente, é a venda do Fazendão. Se eu entendi bem o que alguém colocou aí, é que eu não gosto de mexer, tocar na tela, nunca, daqui a pouco eu derrubo a live, eu sou meio jurássico com essas coisas de tecnologia. Alguém colocou de forma muito interessante que esse tipo de coisa acabou implodindo com o dos 13, e é uma verdade. Se priorizou muito Flamengo e Corinthians em detrimento de outros. Isso causou uma certa discordância de todos, né? E sofrem mais os nordestinos, porque Bahia, Vitória, Sport 50 milhões, 60 milhões, e olhe lá. Então, com certeza, tem uma disparidade muito grande. O outro recebe, os outros dois recebem 2, 3 vezes mais. Como é que você pode formar um elenco competitivo para disputar contra esses aí? Não tem como. Não tem como, não dá. São seleções, né? O salário de um cara daquele é quase um orçamento do mês, né? E é surreal, né? Então, a gente precisa, claro que esse dinheiro, eu acho que a prioridade é realmente a gente sanar nossas dívidas, né? Não pode pegar esse dinheiro e injetar no futebol. Não, eu quero aqui ganhar uma Copa do Brasil, vou fazer que nem o Cruzeiro, injeto aqui, faço um time fantástico, ganho a Copa do Brasil no ano e no outro ano eu sou rebaixado, né? Eu acho que ninguém cogita isso e depois fica com as dívidas aí. Então, eu acho realmente a gente tem algumas discussões nos nossos grupos. Muita gente até defende que que o orçamento do futebol deve ser menor e a gente ampliar o saldo das dívidas, né? E a gente quitar mais as dívidas. Vamos fazer um time para não cair, né? Mas aí a torcida realmente acho que não suportaria, né? Então, eu acho que está num bom tamanho, né? Eu acho que está bem dividido hoje o que a gente gasta em futebol, o que a gente gasta com dívidas. E se viesse esse recurso do Fazendão, seria fantástico, principalmente no ano de crise, né? Saindo de uma crise, né? Eu acredito que seria assim. Ele até me assustou um pouquinho quando ele falou isso, que eu não tenho me tocado muito nessas coisas. Hoje em dia eu não atuo mais como homem de imprensa numa emissora de rádio. Eu faço minhas lives aqui para meu prazer próprio, inclusive, e para contribuir de alguma forma, mas eu não tinha parado para pensar nisso, das dificuldades que ele acha que o ano 2021 vai ser um ano perverso. Difícil. Em todos os setores, mas ele está falando ali como presidente do Bahia, né? Então, vai ser um ano perverso para o clube. Então, esse é um momento que pode, digamos assim, ser decisivo, esse momento da venda do Fazendão. E é crise para todo mundo, né? Se a gente tiver crise para todo mundo. Se a gente tiver um diferencial, a gente pode se destacar.
né? A gente vê times falidos aí, principalmente no Rio, né? Os times do Rio estão, tirando o Flamengo, estão falidos. Então, a gente tem que se destacar. Se a gente tiver isso, a gente vai dar um salto fantástico. Muito bem. Fernanda, próximo a gente terminar a live, eu vou fazer aquela tradicional perguntinha que eu sempre fiz lá na Rádio Metrópole, que se tornou uma coisa assim interessante. Eu deixei de lhe perguntar sobre algum assunto que você gostaria de ter falado aqui e que eu não lhe perguntei e tal. Eu queria falar um pouco da participação feminina, né? Ótimo, ótimo. Inclusive esse é um amanhã. pleito. Amanhã eu vou fazer uma live com as duas conselheiras que propuseram essa quantidade de no mínimo 20% de mulheres nas chapas. Perfeito. É um pleito Rebeca Bandeira e Andréa esse. Cerqueira. Né? Porque a gente vai ter pela primeira vez as chapas com maior representatividade, né? E o 100% Bahia, a gente não só tem as 20 mulheres, como a gente colocou entre as 20 posições 40% de nomes femininos, né? E a gente não colocou, porque vamos colocar, a gente tem critérios de formação da lista, né? Então, quem é que vem se destacando, quem é que contribui mais com o grupo, né? E naturalmente a gente percebeu que a gente tinha essa participação feminina atuante, né? Então, o futebol ele não é algo dissociado da sociedade, né? Ele está inserido no contexto social. E a gente percebe a presença feminina em todos os campos, né? E no futebol está começando a aparecer. Então, a gente tem uma Edna como juíza apitando já jogos da Série A. A gente tem nos canais esportivos comentaristas, narradoras. Agora a Rede Globo de Jornalismo acabou de contratar uma narradora mulher. Temos a Ana Thaís Mato, que comenta os jogos também da Série A. Um programa de resenha esportiva muito popular do Sport TV, o Troca de Passes, a mesa é uma mulher, a Karine, né? Então, é natural, é um processo natural, né? E mais ainda, né? A mulher na sociedade, ela tem um papel muito importante. Você vê que 50% dos lares hoje são mantidos pelas mulheres. Então, não só é natural a presença feminina, como é algo que pode trazer para o clube benefícios, né? Porque mulher consome produtos, eu mesma tinha dificuldade de achar blusas femininas, né? Então hoje a gente consegue na loja. Você chega a blusa feminina, esgota logo. Então é um nicho que o Bahia precisa explorar, né? A contribuição feminina é de um olhar diferente, né? Então você vê, a gente tem cerca, eu acho que de 25 mil torcedores aptos a votar e só 600 são mulheres, né? Então a gente precisa cada vez mais oportunizar, né? Porque oportunizar, né? A gente trazer as mulheres para esses espaços. Então, realmente esse pleito, para mim, ele é histórico, né? Por ter tantas mulheres assim participando e me sinto honrada de fazer parte do grupo 100% Bahia, e com tantas mulheres, né? Eu não vou destacar nenhuma aqui não, senão vai dar ciúmes, né? Mas temos ex-conselheiras. Começa a citar nomes, acaba esquecendo de uma pessoa, dá um problema. Temos ex-conselheiras, temos eu vou falar só de Liane, que ela é nossa conselheira, né? Tem pessoal do esporte, então tem uma rica diversidade, né? E queria destacar também que sexta-feira, né, é um dia muito importante para o futebol feminino, né? A gente pode dar um primeiro passo para acessar a Série A1, né? Um jogo decisivo, quem ganhar sobe, então estamos também muito ligados nisso aí. Fernanda, foi um prazer enorme bater esse papo com você. Eu não o conhecia, né, e fiquei muito impressionado positivamente pelos seus argumentos. Sabe? Aquele negócio de dizer que mulher não entende de futebol está morrendo realmente. Né? Já foi, né? Já é coisa do passado. E você dissertou muito bem, eu diria até, sem nenhum medo de errar ou de fazer assim, elogio gratuito, eu diria até que você talvez tenha sido a que melhor dissertou sobre propostas. Né? Eu senti assim que foi o grupo que mais falou de propostas das lives que eu tenho feito até aqui. Né? Falta apenas a live de Abílio Freire, que é amanhã à noite, né? Amanhã no horário tradicional das 19 horas. Mas antes eu farei umas 17 com as duas conselheiras que propuseram
o aumento do número de mulheres nas chapas do Conselho Deliberativo, que são Rebeca Bandeira e Andréa Cerqueira. Né? Muito obrigado, viu, querida? Foi um prazer enorme participar com você dessa live aqui. Achei que foi muito positiva, muito interessante mesmo. E aqui eu coloco à disposição para as suas despedidas, como se diz assim, naturalmente. Eu que agradeço, Tilé, a oportunidade, né? Como eu queria falar agora, direcionar ao sócio, né? Participem da vida política do clube, se envolvam, e para fortalecer cada vez mais a democracia. Muito obrigada, Tilé. Dia 12, vote 100 para o Conselho Deliberativo e vote 31 para a diretoria executiva. Saudações tricolores e uma boa noite a todos. Bom, e agora vamos nos preparar para o jogo, né? Hoje é tudo nosso. É verdade.